Imagina só essa situação. Você está num lugar sociável com pessoas íntimas de você ou não tão íntimas, amigos, familiares, e alguém vai e faz um comentário desagradável sobre você na frente de todo mundo. Sobre o seu peso, fala que você está gordo, ou sobre o seu intelecto, fala que você é burro, faz uma brincadeira um pouco acima do tom na frente de todas as pessoas. E aí você se depara com essa situação, o que é que eu devo fazer? E aí você fica em silêncio, ou você dá uma risada assim, deixa pra lá. Quando você não faz nada, o que é que a pessoa que fez o comentário pensa? Ele gostou. Pelo visto, se ele não faz nada, então eu vou fazer de novo. E a pessoa vai e faz outro comentário. E aí as outras pessoas que estão em volta, estão vendo tudo isso. Ei, você viu que falaram de fulano lá? Falaram aquela atrocidade dele, ele não fez nada. Então a gente pode fazer também, porque é como se fosse uma carta branca. Tá todo mundo batendo no cachorro morto, então eu vou bater também. Ele não faz nada. Por que a gente não faz nada? Geralmente a gente não faz nada por dois motivos. Primeiro, a gente se depara com uma situação da qual a gente não sabe o que fazer. O que é muito comum. É normal, ao longo de toda a sua vida você vai se deparar por situações que você não sabe como resolver aquela situação porque você nunca passou por aquilo. E assim, o segundo motivo é porque você não quer se indispor com a pessoa, não quer parecer grosso. Essas duas questões vão ser resolvidas agora. Por exemplo, imagina só, é normal que você, independentemente da sua idade, você vai passar ao longo de toda a sua vida por situações das quais você não sabe como resolver porque você nunca passou. Então, por exemplo, é muito comum na adolescência um adolescente estar passando por uma situação que ele nunca passou, como por exemplo levar um fora, ou estar apaixonado, ou prova, primeiro emprego, e aí você não sabe como reagir numa situação porque você nunca passou. O que é que você deve fazer nessa situação? Você buscar alguém mais experiente que você, ou seja, alguém que já passou por essa situação para te ajudar. Qual as melhores possibilidades de eu agir no meu primeiro emprego, na minha primeira entrevista de emprego, no meu primeiro relacionamento? A minha namorada fez isso e eu não sei o que fazer. Você busca alguém mais experiente, ou seja, alguém que já passou por essa situação para a pessoa falar, não, eu já passei por isso, e eu errei, ou acertei, eu fiz isso, o resultado foi esse. Você pode ver as possibilidades. Esse seria o ideal. O que é que a maioria das pessoas fazem, principalmente os adolescentes? Tentam por si só encontrar uma resposta que vai ser muito difícil de ser uma resposta assertiva, porque você está passando por uma situação da qual você nunca passou. Então você não sabe como resolver essa questão. Você vai tentar fazer simplesmente baseado nos seus conhecimentos, que são muito poucos, ou pior, buscar ajuda com pessoas inexperientes como você. Um adolescente, geralmente, quando ele tem uma dúvida, ele não pergunta para os pais, ele pergunta, na maioria das vezes, para os amigos que sabem a mesma coisa ou até menos que ele. Isso vai gerar respostas à situação nada assertivas. E eu falei o adolescente, mas isso pode se passar ao longo de toda a nossa vida. Se você nunca comprou um carro, você pode ter 15 anos ou você pode ter 50. Você não sabe como negociar, comprar o carro, como é que faz para mudar o nome, você deve buscar alguém mais experiente, alguém que já comprou, já vendeu carros, que é amigo seu, familiar, para te ajudar. Caso você não faça isso, isso é um sinal de que você se acha melhor que os outros. É importante que você sempre busque ajuda de pessoas mais experientes que você. A todo momento da sua vida, a cada fase da sua vida, você vai fazer coisas que você nunca fez. Tanto como criança, que a gente tem um pouco mais humildade de perguntar para os pais. Na adolescência, que a gente começa a se sentir autossuficiente. Na fase adulta, quando a gente começa a casar, ter filhos, trabalhar, sustentar a casa, fazer coisas que você nunca fez. E aí você não sabe como funciona, mas é aí que você deve buscar, até na fase idosa. Como é, por exemplo, ver todos os seus amigos morrerem da sua idade e você ficar, né? Claro que na fase idosa é mais difícil de você buscar alguém mais experiente que você, mas o que eu quero dizer é que mesmo na fase idosa, você vai passar por situações que você nunca passou. Porém, as pessoas mais inteligentes têm essa autocrítica de estar sempre buscando conhecimento. E essa humildade de eu nunca passei por essa situação. Vou buscar alguém que já passou por essa situação para me ajudar, mesmo que ela seja mais nova ou mais velha que eu. Mas alguém, não alguém que eu gosto, não alguém que eu tenho intimidade somente, mas alguém que realmente tem experiência no assunto. Mas a maioria das pessoas não costuma fazer isso,
né? Busca ajuda com as pessoas mais próximas, que muitas vezes não têm experiência, ou então busca do seu próprio intelecto chegar a uma conclusão para aquela situação que ela não pode, né? Então, por exemplo, se alguém chega para você, isso é muito comum na escola, e pratica bullying com você, você ainda é criança, você não sabe como reagir àquela situação, porque você nunca passou por aquela situação. Porém, as pessoas que costumam ter uma autocrítica, ela chega em casa e pensa, eu passei por essa situação, falaram do meu peso, ou falaram que eu sou burro, ou falaram que eu não posso brincar com os meus colegas por causa de tal coisa. O que é que eu devo fazer da próxima vez para ser mais assertivo? Pergunta a um, pergunta ao outro. Vou buscar. Hoje com a internet é muito mais fácil isso, né? Você pode buscar na internet respostas para possíveis situações, para que quando aconteça da próxima vez, você esteja preparado para essa situação. Mas a maioria das pessoas passa por uma situação difícil, fica triste, não busca respostas para resolver essa situação e volta a passar por essa dificuldade sucessivamente. O que você vai fazer a partir de agora é sempre buscar soluções. Então, quando acontece isso de, por exemplo, uma pessoa vai e faz um comentário sobre você, isso aí pode ser na sua vida adulta, na sua infância, enfim, não importa a idade que você tem. Em qualquer idade que você tenha, é desagradável ser insultado, principalmente na frente de outras pessoas. Porque quando alguém chega pra você pessoalmente e fala, você teve esse comportamento foi burro. Por mais que a pessoa seja grosseira com você, o fato dela estar falando com você pessoalmente, ninguém está vendo, significa que ela está fazendo isso com o intuito de te ajudar. Porém, quando ela faz a mesma coisa na frente de outras pessoas, o intuito dela não é mais te ajudar, o intuito dela é te humilhar, é fazer você se sentir constrangido. O que é que você faz nesse tipo de situação? Você deve devolver a situação de fazer com que a pessoa se sinta constrangida, claro, de forma educada. Você pode buscar as respostas que você quiser. Se você quiser ser rude e tal, você que sabe. Mas sim, eu aconselho que você tente buscar respostas dos quais você seja educado. Porém, a gente entra no segundo tópico. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas mesmo que a gente saiba o que fazer, a gente não quer se indispor com a pessoa. Então, por exemplo, um tio seu, um primo ou um amigo próximo que você não quer ser o cara chato, faz um comentário desagradável com você na frente de muitas pessoas. Aí você pensa, poxa, eu vou responder, mas se eu responder vão pensar que eu sou grosso, vão pensar que eu sou rude. Isso te atrapalha, por quê? É verdade, esse pensamento é verdadeiro. Realmente, quando você responde, na maioria das vezes, com grosseria, as pessoas ou a pessoa pode pensar que você é grosso. Só que, se você não responder, não é que a pessoa vai pensar que você é um cara educado, que você é um cara muito bom, não. Vão pensar que você é otário. Então, muitas vezes, me desculpe o linguajar, as pessoas vão pensar que ou que você é grosso ou que você é otário. Então, não tem um lado bom, as pessoas vão pensar coisas boas de mim se eu ficar apanhando calado. Não, as pessoas vão pensar que você é besta. Porém, tem situações das quais não vale o nosso desgaste. Então é importante que você... Eu não estou dizendo para você responder todo mundo sempre. Eu vou falar como responder mais tarde, mas o que eu estou dizendo é que você tem que sempre avaliar a situação. Por exemplo, não, nessa situação aqui, tudo bem, pensaram que eu sou besta. Eu realmente não estou a fim de me desgastar e na minha avaliação não vale a pena. Ou então, não, nessa situação aqui não tem jeito. Eu vou fazer com que as pessoas pensem que eu sou grosso mesmo, porque nessa situação eu prefiro que as pessoas pensem que eu sou grosso do que elas pensem que eu sou otário. De qualquer forma, o importante é você não ligar muito porque as pessoas pensam de você, mas a gente vai ter outros vídeos para falar mais sobre isso, técnicas, estratégias de como fazer isso, né? Uma coisa que eu, na minha vida pessoal, trabalhei bastante e continuo trabalhando bastante. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar para o resto da vida, não é uma coisa que você adquire essa habilidade e pronto, nunca mais eu preciso pensar sobre isso, não é o caso. Mas aí, então, nessas situações em que você avaliou que é mais compreensivo, é melhor que as pessoas pensem que você é grosso do que as pessoas pensem que você é otário, o que fazer nesse tipo de situação? Muito bem, você de uma certa forma, de forma rude ou de forma elegante, você vai acabar devolvendo o constrangimento. Isso é desagradável para você, eu sei que isso é desagradável para você, porém, você tem que colocar na sua cabeça, eu não vou ser grosso, eu não vou ser maldoso com uma pessoa inocente aleatoriamente. Eu vou estar simplesmente me defendendo de uma pessoa que não se importa com o que eu vou pensar dela. Porque uma pessoa que é assim com você, ela não tá nem aí se você tá ofendido ou não. Pelo contrário, ela quer que você se ofenda porque ela não tá nem aí pra você, ela se coloca acima de você. Então você não vai estar sendo grosso com um inocente, com uma pessoa que você... Não, uma pessoa que faz isso com você, ela tá se colocando muito acima de você.
Porém, quando você se coloca acima, às vezes você fica abaixo. Como assim? Eu conheço uma pessoa que foi no carnaval, tentou ficar com uma menina, a menina não quis ficar, e aí ele falou assim, mas você é feia. Tipo assim, ele quis sair por cima. Agora me diga aí, um cara que faz isso, ele sai por cima ou por baixo? É óbvio que por baixo. Mas se o cara leva fora e fala assim, não, tá bom, boa noite, tal, um abraço, até a próxima. Tipo assim, ele não tentou sair por cima, mas ele saiu como um cara educado. Diferente da pessoa que quer humilhar a mulher por exemplo, mas você é feia, não sei o que, não ficaria com você. Ele tentou sair por cima, mas saiu como um cara otário, um idiota, né, e tal. Saiu mais por baixo ainda, né. Então, quando a pessoa tenta sair por cima, ela acaba saindo desse jeito. Então, se você tentar ser elegante, educado, cordial, é muito difícil da pessoa sair por cima. Porque é quase impossível você ser rude com alguém que está sendo educado com você. Então, por exemplo, se você faz algum comentário e alguém chama você de burro na frente de outras pessoas, assim, dificilmente você vai encontrar uma resposta que faça com que o jogo vire, a não ser uma, que eu penso aqui, né? Claro que você pode ter outras. Mas, por exemplo, se você tenta contra-atacar, fica mais feio pra você. Não, você que é burro, porque isso fica mais feio pra você. O que é que você deve falar, então, quando alguém te chama de burro? O que eu faço é falar assim, realmente existe uma lacuna no meu conhecimento sobre esse tema, mas eu gosto muito de ler. Você poderia me indicar algum livro sobre? É possível você ser grosso com uma pessoa que dá uma resposta dessa pra você? Se ela for grossa, todas as outras pessoas em volta vão perceber que o quão estável emocionalmente você é e quanto instável emocionalmente outra pessoa é. Então, assim, essa é uma resposta muito boa, né? Outra coisa, quando alguém te chama de gordo, por exemplo, alguém faz algum comentário sobre o seu peso na frente de todo mundo e tal, se você ficar calado, vão pensar, ele deixa fazer qualquer coisa com ele, eu vou fazer também. Você pode falar assim, com licença, em nenhum momento eu falei sobre o seu peso. Gostaria de pedir a mesma educação e a mesma elegância da sua parte. Você poderia fazer isso? Como é que uma pessoa vai te insultar depois que você falar isso? E se ela te insultar, o que é possível, né? Porque muitas pessoas não sabem como reagir também a um comentário, uma resposta dessa, porque a maioria das pessoas não faz essa autocrítica. E ela continua te insultando, né? Te adjetivando. Aí realmente não tem o que fazer, porque ela vai ficar feia para as outras pessoas. Ela vai tentar sair por cima e vai sair por baixo na frente de todo mundo. Por isso o ideal sempre é buscar o desconforto da outra pessoa sendo educado, elegante e humilde, né? Quando você é humilde, é muito difícil da outra pessoa conseguir sair por cima sendo grosso com alguém que está sendo humilde, educado, cordial com você. Então, assim, é claro que existem várias respostas, né? Mas o que eu quero dizer, o ponto central, você não sabe o que fazer em determinadas situações. Porém, tem coisas que atingem mais que outras. Tem pessoas que vão ficar mais ofendidas se alguém fizer algum comentário sobre o seu peso. Tem pessoas que vão ficar mais ofendidas se alguém tecer algum comentário sobre o seu intelecto, sobre o seu profissional, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida amorosa. E aí você tem que fazer uma autocrítica. O que é geralmente que tende a me ofender? É quando fala isso aqui de mim. Então, quando fala isso aqui eu fico bravo. Então, assim, eu vou, antes que isso aconteça, eu vou pensar em possíveis respostas para coisas que me desagradam, que poderiam me deixar feio em alguma situação. Então, assim, caso um dia alguém fale do meu peso, eu vou responder isso. Caso um dia alguém fale do meu intelecto, eu vou responder dessa forma. Caso algum dia alguém fale isso aqui que me machuca, eu vou responder dessa forma. Então, assim, você já vai ter respostas prontas para determinados ataques que pode ser que você nunca sofra um dia. Eu tenho respostas prontas para coisas que nunca falaram comigo. Mas se um dia falarem, eu sei exatamente como responder, porque eu estou preparado para a situação. Eu tento me preparar para situações das quais eu nunca vivenciei, aprendendo com os meus erros, aprendendo com os erros dos outros e imaginando possíveis erros, imaginando possíveis situações que podem acontecer. E é muito melhor você estar pronto para uma situação que nunca vai acontecer do que você não estar pronto para uma situação e ela acontecer com você. Por isso, o importante é você pensar em possíveis respostas para possíveis ataques e quando aconteça, você está preparado para responder. Isso vai fazer com que você não tenha aquele efeito surpresa, porque tem pessoas que têm um raciocínio muito rápido. Tem pessoas que conseguem pensar muito rápido. Então, assim, você faz um xingamento na pessoa, deixa a pessoa desconfortável e na hora ela consegue pensar numa resposta inteligentíssima muito rápido. Mas eu não sou assim, por exemplo. Já que eu sou assim, eu não posso me dar ao luxo de não me preparar para possíveis situações. Tem pessoas que não precisam se preparar para essas situações porque elas já conseguem desenrolar. Eu, e provavelmente você que está assistindo esse vídeo,
não tem essa habilidade, não tem esse dom, ou essa facilidade que também pode ser treinada, a velocidade do pensamento, com você fazendo coisas mais rápido, vendo vídeos mais rápido, lendo mais rápido, tentando responder as coisas mais rápido, que é um assunto para outro vídeo. Porém, você que não tem essa questão mais de forma natural, você geralmente precisa pensar e refletir mais para chegar a uma resposta racional e assertiva. Eu e você precisamos estar preparado para situações que a gente nunca passou, tentando antever as situações e se preparando para elas antes. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, possivelmente você aprendeu algo. Assim, o objetivo desse vídeo não é um passo a passo, como eu falei anteriormente, que você sai do vídeo já com um passo a passo como fazer. Mas o objetivo do vídeo é provocar reflexões em você para que você consiga chegar a conclusões sem necessariamente precisar que o ChatGPT diga para você o passo a passo que você tem que fazer. Por mais que você nessa situação pode usar o ChatGPT para buscar ajuda, pedir ajuda a ele, a buscar possíveis respostas, respostas educadas, elegantes e humildes para possíveis ataques que você possa sofrer. Então o vídeo foi esse. Se você acha que esse vídeo te ajudou, eu peço gentilmente para que você curta o vídeo, se inscreva no canal e mande para alguém que essa conversa pode fazer com que ajude essa pessoa também, né? O objetivo é sempre uma conversa, não é uma aula. Então, se você quiser mandar essa conversa para alguém, fique à vontade, eu vou ficar muito agradecido. Um abraço, até o próximo vídeo.